Bigode, vamos lá. Vamos lá. Fogão franco favorito para qualquer dos dois adversários que venham. Fogão tá classificado já para a final? Tem alguma chance disso ser revertido? Te surpreendeu o resultado? Faz um x-tudão aí pra gente. Boa tarde, Getúlio Vargas. Boa tarde, Nandão. Boa tarde, irmão. Boa tarde especial aos botafoguenses. Minha irmã que ontem chorou pra caramba, veio pro Rio de Janeiro só para o jogo. Meu amigo Leozinho lá de Resende também levou o pai dele chorando pra caramba. Um abraço a todos vocês. E a torcida do Botafogo. Falando sobre o jogo primeiro, eu acho que o primeiro tempo foi da maneira com que o Peñarol gostaria. Que não teve jogo. O primeiro tempo não teve jogo. Se a gente for observar os melhores momentos, tem o chute do rapaz do Peñarol e depois tem o chute do Luiz Henrique que o goleiro pega. Acaba. Não tem mais jogo. Não teve jogo no primeiro tempo. A arbitragem extremamente conivente com a cera e com toda a balbúrdia que vinha fazendo os jogadores do Peñarol. Que é o nome dele? Tá aqui. Pode falar. Anotei. Pode falar. Andrés José Rojas Nogueira. Terrível. Espero que guardem pra não ter mais. Terrível. A Conmebol tinha que colocar um cara com mais peso. Mas enfim. No segundo tempo, não. No segundo tempo, quando volta, a gente já viu um Botafogo diferente, que tem aquela finalização do Savarino. E aí, depois que faz o primeiro, abre a porteira, o Botafogo faz 2, 3, 4, 5, poderia ter feito 6, sem muitas dificuldades. Sobre a sua pergunta, o Botafogo já é finalista da Libertadores. Não há possibilidade do Peñarol fazer 5-0 no Botafogo, 6-1, 7-2, seja lá o que maluco, for. Não existe essa possibilidade. Isso pra levar pro pênalti. Pra levar pros pênaltis. Nem o Peñarol, Não existe. nem nenhum time da América do Sul. Nenhum. Nem Palmeiras, nem Nenhum. Flamengo, nem Nenhum. Galo. Ninguém consegue meter 5-0 nesse Botafogo. Ninguém consegue Ninguém. fazer isso nesse Botafogo porque esse time está encaixado. Eu e o Fernandão, a gente vem falando aqui desde um pouco antes do meio do ano que o Botafogo tinha, primeiro, o elenco mais equilibrado do país e praticava o melhor futebol do Brasil. Muita gente riu. Muita gente falou que a gente estava viajando, que a gente era lunático. E o resultado está aí. Infelizmente, no futebol, para os trabalhos serem validados, precisam de conquistas. E o Botafogo alcançou o primeiro passo, que é chegar à decisão da Libertadores. Tem jogo lá na semana que vem, mas esquece que vai ser um jogo só protocolar. E uma outra coisa, Javi, que eu queria externar aqui para vocês. Ontem, depois do jogo, eu fiquei lá no estádio por mais um tempo, e aí na saída eu estava conversando com os amigos e o Igor Jesus estava passando, parou ali para conversar com a gente. O nível de concentração desses caras é diferente. A gente, parabenizou ele, isso aqui. Ele falou, cara, legal, a gente ganhou, muito bom. No final de semana já tem outra decisão. Se a gente tomar pancada no final de semana... É quem, domingo? Bragantino. Lá. Na terra da... Isso. Ele falou, se a gente perder o jogo, já vai vir crítica. Tudo que a gente fez hoje vai ser apagado. Mas bem-vindo ao mundo real de quem briga na primeira E prateleira. ele tá correto. É isso aí. Então, o que eu vejo, o que eu sinto dos jogadores, até mesmo do Arthur Jorge, conversando com ele ontem antes do jogo, é um clima de sim, muita concentração, uma importância muito grande para o que o Botafogo vem conquistando, mas ao mesmo tempo, esses jogadores muito leves. Isso foi antes do jogo, conversei com alguns antes do jogo. Todo mundo com um semblante alegre, feliz. Então é isso que o torcedor quer ver. Se o Botafogo vai ser favorito ou não na decisão, eu prefiro esperar para ter a certeza que vai ser o Atlético Mineiro. Porque se você me perguntar, para você qual é o melhor adversário do Botafogo na final da Libertadores? Não mete 3 no Galo, não. Não sei, Javier. O Palmeiras já fez isso também contra o River, ganhou 3-0 na Argentina, em São Paulo tomou 2-0, por muito pouco não perde a vaga. Então eu prefiro esperar, porque o River é um time que tem mais camisa, E vai é um time ser melhor. no mesmo local onde é a final. Monumental de Nunes. Se ganhar, são 2 jogos seguidos lá, né? Porque aí depois a final contra o provável Botafogo lá. Isso. E assim, se você me perguntar, eu acho que o adversário mais frágil tecnicamente jogando, se a gente falar de campo e bola, é o River. Só que o River tem o fator casa. E o fator casa influencia muito. Então, se eu tivesse que escolher algum adversário, seria o Atlético Mineiro. Nando, primeiro tempo foi muito truncado porque o Botafogo caiu na lábia do Peñarol, que entrou pra tumultuar. Era briga, empurra. Teve um lance bobo que o cara do Peñarol queria brigar lá com o Luiz Henrique. Isso é uma palhaçada, sabe? Joga a bola, pô. Então, assim, no intervalo parece que o Arthur Jorge, ele diz ali, né, botamos a cabeça no lugar, os nervos estavam à flor da pele, e aí com a bola no chão, não dá pro Peñarol enfrentar o Botafogo. Né? Boa tarde a galera de casa, pros botafoguenses de plantão, um beijo pro Sabino, coroa gente fina pra caramba, que me ajudou pra caramba durante a minha vida, botafoguense doido, deve estar feliz pra caramba, o Sabino, um beijo. GV, muito validado
todo o jogo de catimba do Peñarol foi muito validado e facilitado pelo árbitro. Sem dúvida. É inadmissível que um árbitro da Conmebol permita que o jogo seja praticado da forma como que o Peñarol fez, em todos os sentidos. Retardando reposição de bola, catimbando o jogo, toda falta tinha confusão, enfim. Isso fez com que o Botafogo, que são seres humanos, que são jogadores que entraram em campo, mesmo leves, como o Flavinho falou, com uma responsabilidade imensa, gigante, não só vindo de fora para dentro, como de dentro para fora, porque os caras sabem que eles são melhores, eles sabem que a responsabilidade e favoritismo é deles. E isso traz um certo peso, sim, em um jogo desse tamanho, histórico, para um clube do tamanho do Botafogo também. É muito legal a gente perceber essa mudança, não só com relação aos gols, que foram 3 gols em 15 minutos, né, Flávio? Isso. Mas com relação à postura, ao comportamento que o Botafogo sai do vestiário e começa o jogo. O Botafogo, no primeiro tempo, ataca muito poucos espaços, coisa que o Botafogo faz com maestria durante todo o ano. Esse Botafogo do Arthur Jorge é um Botafogo que tira os seus homens de lado para dentro, deixa o lado para os seus alas ou laterais, fale como preferir, para ter essa aproximação e os caras de dentro atacar o espaço. Quantos gols a gente já viu Luiz Henrique fazer, Savarino ontem fez, Igor Jesus fez, Almada fez, atacando a última linha adversária, recebendo esse passe em profundidade. E outra coisa legal é que o Botafogo deu uma aula em como você ataca os espaços. Teve gol ontem no Botafogo em contra-ataque, teve gol por dentro com a achada do Luiz Henrique no Savarino, teve gol com passagem do lateral para um lado, oportunidades pelo lado esquerdo, teve gol até de contra-ataque. Acho que o Peñarol perdeu um pouco o sentido de onde estava em campo, tentou sair, foi o gol do Luiz Henrique, o golaço do Luiz Henrique. E a gente já falou isso aqui várias vezes, o Flavinho reforçou agora, e o Botafogo precisa vencer para validar o processo. Já viu? Não é só o processo do jogo, não é só o jogo bonito, não é só o jogo jogado, mas o processo de gestão. A gente fala de gestão séria aqui há muito tempo no Brasil, a gente tem essa dificuldade, passamos por isso durante muitos anos, e com relação ao Botafogo, esquece fora. Com relação a fora, blá, blá, blá. Mas com relação ao Botafogo, o trabalho vem sendo feito de uma forma muito legal. E a gente está vendo isso acontecer dentro do campo. A gente fala de scout do Botafogo, a gente fala de trabalho mental do Botafogo, que está lá o nosso querido Paulo Ribeiro, já há muito tempo fazendo esse trabalho. A gente fala de jogadores se construindo dentro do campo, se aproximando, um futebol aproximado, um futebol em que os jogadores tentam fazer sempre o melhor pelo clube. E o Botafogo é uma prova disso. O jogo ontem foi muito legal, foi um segundo tempo de almanaque que eu não vejo ninguém fazer aqui há muito tempo. Olha aqui, vamos falar sério agora? É sério? Fala do meu Savarino, vou começar com você. Fala do meu Savarino. Eu já falei 1000 vezes, né? O Savarino é um craque oculto, gente. Que custou cerca de 14 milhões de reais ao Botafogo e o que ele entrega esportivamente é um absurdo. Ele vale muito mais do que isso. Um jogador que consegue achar espaços como ninguém, que conseguiu fazer 2 gols dentro dessa partida. Inclusive ele que desencadeia aí essa goleada, né? Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus. Quem mais que você quer que eu fale? Thiago Almada? Eu quero que o Vene... Eu quero falar que ele sobre fale... um jogador. Eu quero que você fale sobre o Arthur Jorge. Beleza, posso falar sobre o Arthur Sim. Jorge, mas eu também queria mencionar o trabalho de um outro jogador que chegou de graça ao Botafogo quando ninguém valorizava esse jogador, que estava a um pé do Fortaleza, e o Botafogo, um trabalho de scout absurdo, foi buscar esse jogador praticamente assinado por Fortaleza, que é o Alexandre Barbosa. Jogou muita bola ontem, não só pelo gol que ele fez, vem jogando muita bola, e a gente pouco fala sobre esse jogador. Óbvio, eventualmente ele pode cair um pouco de produção, mas por que a gente pouco fala desse jogador? Porque o setor ofensivo do Botafogo é um absurdo. Aí a gente vive elogiando o Savarino, com razão, Luiz Henrique, com razão, o Igor Jesus, com razão. Mas o que o Alexandre Barbosa vem produzindo e crescendo de produção com a camisa do Botafogo é algo absurdo. E ele tem algo que é extremamente importante em Libertadores. Ele sabe jogar esse tipo de competição. Ele entra na mente dos caras, ele não cai em cera do adversário, muito pelo contrário. Ele faz muitas vezes o jogador adversário perder um pouco da noção dentro de campo. A gente outro dia elogiou aqui o Davidson por conta dessa atitude. Isso faz parte do jogo. Sim. Isso se ganha jogo. E aí eu gostaria de mencionar o trabalho dele e também do Arthur Jorge, como você me pediu. É um trabalho magnífico, absurdo. Chegou, teve que trocar o pneu com o carro andando. Só partida difícil, pré-Libertadores, estreou na altitude, manteve a convicção dele, que foi extremamente importante. Eu não tenho peças para poder jogar desse jeito. Eu vou continuar jogando desse jeito e tá dando certo.
merecido a vitória ontem do Botafogo. Eu já imaginava que isso iria acontecer, não da maneira que foi, de 5-0, mas eu imaginava uma vitória do Botafogo aqui e já imagino uma vitória do Botafogo lá. Em relação ao Alexander Barbosa, além de tecnicamente ele ser um jogador muito poderoso, principalmente na bola aérea, vamos lembrar que o jogo contra o São Paulo, e não é sobre quem entrou, é sobre quem saiu, o Alexander. Quando o Alexander sai, o São Paulo cresce e o Carille faz o gol, que ele estava botando ele no bolso, ele estava anulando o jogador e assim... Não, Carille sou eu. E aí ele estava anulando o jogador e aí ele quando sai, o Botafogo muda. Porque não é só tecnicamente. Nesses tantos da Libertadores, é também a personalidade do jogador. Eu ontem encontrei Joel Carli. Caleri. É o que eu falei, Carelli. Carelli sou. Calma, Fernanda, você tá emocionada, tá tudo bem. Hoje ele você que perdeu pode o tudo. pênalti. Caleri. Obrigada. Pedrosa tava me olhando, tava tentando lembrar também. Não, eu estava deixando você falar, beleza. entendeu? Mas olha só, o Alexander Barbosa, eu encontrei o Joel Carli e falei assim, ele é você hoje. Ele é um novo Joel Carli, aquele espírito de eu quero vencer, Pedrosa. Eu acho que o Gregory também se encaixa nessa questão do entrar na mente do adversário, tá? O Gregory encarou a partida ontem de uma forma espetacular. Libertadores mesmo. O Botafogo encarou a partida ontem de uma forma espetacular. Porque o Peñarol fez tudo no primeiro tempo para catimbar a partida. Inclusive a gente comentou aqui ontem sobre como o Peñarol é melhor tecnicamente do que o Criciúma. E se você for pensar no primeiro tempo, apesar de toda a catimba que foi de anuência da arbitragem também, que acabou colaborando com a partida catimbenta que o Peñarol fez, o Peñarol conseguiu trocar passes no primeiro tempo e o Botafogo teve poucas oportunidades. No segundo tempo, quando a bola rolou, quando o juiz deixou a bola rolar, se mostrou muito claramente quem é o melhor time. E não é só o melhor time contra o Peñarol, é o melhor time da América do Sul. E esse time se chama Botafogo, que faz um trabalho espetacular há mais de 2 anos com o John Textor, com a reestruturação do seu CT, com a reestruturação de um estádio que todo mundo falava que era um elefante branco, abandonado. O Botafogo fez lá e fez do Newton Santos a sua casa, e o Botafogo faz um trabalho sensacional no departamento de scout, de estruturação, um dono que foi contratar um técnico para trazer DNA para o clube, um dono que foi à casa desse grande craque que é o Luiz Henrique e que colocou o Botafogo também nessa situação, é claro, de uma forma coletiva, mas o grande craque é o Luiz Henrique e o Botafogo merece tudo o que está vivendo. O 5-0 ontem mostrou que o futebol muitas vezes, apesar de ser injusto, também é justo. O Botafogo pode até não ganhar esse título, mas o ponto que a gente está falando aqui é sobre trabalho, sobre coerência. O Botafogo está na final da Libertadores coroando um trabalho há mais de 2 anos do John Textor, que entendeu as urgências do futebol, que entendeu o que era necessário aqui dentro do futebol brasileiro para poder construir um time vencedor. Isso não é acaso. O Botafogo não é só dinheiro. O Botafogo é uma reestruturação muito bem feita, exemplar, de um cara que entende de futebol, que tem dinheiro sim, mas que conseguiu unir um grupo de jogadores que entende o tamanho dessa torcida maravilhosa também, com um técnico com DNA, como eu falei aqui, e por isso está na final da Libertadores. Merece muito. E um técnico que tem esse DNA e ele foi escolhido por conta do seu DNA. Na escolha do treinador do Botafogo, o John Textor tinha uma mira, ele tinha um foco, ele tinha uma característica. Ele mirou, procurou na praça e encontrou o Arthur Jorge. Não é um acaso. Ele não, o fulano disse que o fulano é bom, o outro falou que o treinador lá é bom. Não, eu quero um treinador ofensivo. Eu vou buscar, ele foi, e é uma escolha do John, o Arthur Jorge. E aí você falou da arbitragem, o primeiro tempo que teve 24 minutos de bola rolando, a gente estava falando de um árbitro que caiu totalmente na pilha de um Peñarol, e eu tenho um grande amigo que é Peñarol e falou, amiga, melhor primeiro tempo de Peñarol do ano. Foi bem mesmo. Mas o que é um primeiro tempo bom pro Peñarol? É a catimba, e todo mundo sabia que ia ter essa impaciência. E aí no segundo tempo, Vene Casagrande, volta um Botafogo sem mudanças de peças, né? Mas com uma mudança diferente na sua postura. Em 8 minutos o Botafogo fez 3 gols. E aí um amigo do Botafogo diz, repare, todos os gols do Botafogo são jogadas que eles treinam. Nenhuma dessa jogada é intuitiva. O fulano é intuitivo, o Luiz é muito intuitivo, tem ele, tá? Mas toda não a saiu construção... através de uma jogada individual de Não. um craque, como foi com o Hulk contra o Vasco, por exemplo. É isso. Todos os gols foram construídos através de jogadas ensaiadas. Quando a gente fala de jogada ensaiada, a gente pensa muito em bola parada no futebol, né? Mas não, toda a construção de um jogo, os recursos, a caixa de ferramentas que os jogadores têm que ter, vem também de um bom treinador.
que é esse cara aqui, Vene Casagrande. Pra mim, ele muda o jogo. Mas isso com o Botafogo acontece assim já há muito tempo. Por exemplo, tem uma jogada que é clássica, que o Marlon Freitas ele pega, ele vira a bola para um lateral ofensivo e acaba saindo um gol ali, consequentemente. O próprio Alexander Barbosa também Pois faz. é, exatamente. Só que ontem, de fato, se a gente for parar a analisar, chama atenção primeiro por ser uma semifinal de Libertadores. Segundo, que aconteceu depois de um primeiro tempo extremamente nervoso por conta da catimba que o Peñarol vinha fazendo e todo mundo sabia que ia fazer. E eu senti o Botafogo um pouco nervoso. É isso que eu ia falar. Eu acho que a mudança, a maior mudança não foi questão de estilo, de tática, mudança de peça, tanto é que não teve. Acho que a maior mudança do Botafogo do primeiro para o segundo tempo foi o seguinte, não teve ansiedade. E aconteceu aquilo que muita gente imaginava. Depois que saísse o primeiro gol, a porteira iria abrir. Porque o Peñarol iria ter que sair mais um pouco, teria que se arriscar mais um pouco. E foi o que aconteceu. O Botafogo foi muito bem. Para a gente pensar a respeito do Botafogo. O Botafogo tem um belíssimo time. Tem um belíssimo time. A gente não pode esquecer que aconteceram muitos problemas pré-jogo. E ainda tem 22 uruguaios presos no Rio de Janeiro, por toda a confusão que eles criaram. E além de todas as manifestações racistas que eles tiveram ao longo do jogo, né? Os torcedores, realmente, de uma maneira muito impensada, de uma maneira muito equivocada, todos errados naquilo que fizeram. E a gente espera que eles saibam se comportar quando jogar em casa, porque isso pode ser um grande prejuízo também para a equipe do Peñarol. E a Polícia Militar do Rio de Janeiro admite falhas ali no sistema de controle, porque a ideia era tirar de Copacabana e levar para Praia do Recreio, um lugar mais tranquilo, com, acho que eram 9 viaturas acompanhando, e foi insuficiente. Agora, 283 torcedores não viram o jogo, viajaram do Uruguai para o Rio de Janeiro e, muito merecidamente, tiveram o castigo de não ver o jogo, que é o mínimo, né? Além dos que foram presos. Selvageria, baderna, né? Furto, roubo, violência, provocação racial. Provocação racial, né? Mais casos de racismo, né? Infelizmente a gente tendo que conviver com isso e de maneira correta não tem nada que ver jogo, né? Só que o que o Pascoal está falando, e além de até pegar na questão da polícia, 80 minutos para conseguirem controlar a situação, né? No Recreio, muita coisa, né? E pensando no jogo de volta e até reforçando, para mim tem que poupar. E isso poupar no jogo da volta. Volta. Especialmente os jogadores que estão pendurados. Principalmente pendurados, porque você tem um Campeonato Brasileiro, que é uma prioridade para o Botafogo, jogo importante contra o Red Bull Bragantino. Esse jogo não é hora de poupar, com um ponto a mais que o Palmeiras. Analisa a parte física e vê quem está disponível. Se todo mundo está disponível, bota o time que goleou o Peñarol ontem. Para mim, essa é a minha opinião. Porque o jogo da volta, por mais que o Botafogo para mim já esteja classificado, vai ser esse jogo duro, vai ser esse jogo mental, provocação, jogadores do Peñarol irritados, a torcida do Peñarol também irritada por tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, porque narrativas são criadas e faladas. O que se fala no Uruguai é diferente da realidade que a gente viu aqui. Se fala de uma truculência da polícia. Ou que se fala, por exemplo, que tudo começou com um furto de celular, né? Com tudo que aconteceu. A transmissão mostrou um policial usando o cacetete num torcedor que tinha quebrado o assento do estádio, do Newton Santos. Quer dizer, e a transmissão pegou só esse momento, né? Exatamente. Então acho que isso inflama mais a atmosfera. Pensando com inteligência, e o Arthur Jorge sabe fazer muito bem isso, eu acho que é prudente você preservar seus principais jogadores, ainda mais os que já estão pendurados, porque a vaguinha na final tá muito bem encaminhada, Edu. Esse último lance aí foi o lance mais perigoso do Peñarol. E é isso, uma noite histórica do Fogão, 5-0 na semifinal da Libertadores, no dia em que minha tia completou 103 anos. Os primos estão convocados por uma festa neste sábado, em 103 anos minha tia tem. Vamos lá, em homenagem à minha tia, em homenagem a todo torcedor do Botafogo, vamos ouvir o técnico vencedor da noite, o Arthur Jorge, falando depois desse 5-0 em plena semifinal de Libertadores. Vamos ouvir então o Arthur Jorge. Bem, nós não podemos desvalorizar aquilo que fizemos. A verdade é que fizemos um bom jogo dentro daquilo que são os 90 minutos. Fizemos também um ótimo resultado. Um resultado que tem uma vantagem, obviamente, confortável, mas não é de bom senso nós pensarmos que a questão está resolvida. É uma vantagem que nos dá esse conforto, mas que nós sabemos ainda que esses 90 minutos são 90 minutos que vão exigir muito de nós. E aquilo que nós tiramos do jogo
é mérito nosso, é mérito daquilo que fizemos, porque fomos capazes de ter uma primeira parte que tivemos, fomos capazes de corrigir e de ajustar aquilo que era necessário ajustar, e ajustámos apenas e só alguns posicionamentos e algumas dinâmicas, porque vocês viram que eu não mexi em termos da mudança dos jogadores, e depois tivemos uma equipa que acabou por dar uma resposta sempre muito consistente. Não só aqueles que jogaram de início, mas também aqueles que entraram, que nos acrescentaram valor também naquilo que foram trazendo ao jogo, de extrema importância, mas um resultado e um jogo bem conseguido da nossa parte, para podermos continuar na ambição que é a meta final, e essa meta final será chegar à final da Taça Libertadores. É isso, de volta aqui com o SPNFC, falando ao vivo da Neoquímica Arena, mas falando das coisas do Botafogo. E você, Pascoal, que já trabalhou em times de futebol, em gerência de futebol, ninguém diz que já está resolvido. Isso é a regra no futebol, né? É respeito, né? Porque você tem que respeitar aquilo que está acontecendo. Nós estamos vendo agora aqui, o pessoal da Sul-Americana está fazendo a inspeção do gramado, a inspeção da qualidade do campo nesse momento, para ver se o campo está realmente com condições de ser utilizado, e estão parando na área que fica à direita. E é um dos melhores do continente, né? O gramado, é um dos melhores gramados do... É isso aí, torcida alvinegra. Como é bom ver a mídia esportiva rasgando elogios ao nosso Botafogo, ao nosso glorioso. O que o Botafogo fez com o Peñarol foi uma coisa assim histórica. Foi uma coisa histórica, foi uma goleada histórica. Foi uma vitória avassaladora. Todo o time do Botafogo jogada ensaiada, Toca não tá mais comigo. Luiz Henrique achando muito bem o lateral direito Vitinho. E o Vitinho percebendo onde tá, né, o espaço livre, né, o homem a dinâmica do terceiro homem. Então assim, Savarino deitou e rolou, né, como nessa dinâmica, né. E assim, que timaço, cara, do Botafogo. Um time que o scout do Botafogo está de parabéns. Achou Alexander Barbosa, Igor Jesus, né? As contratações mais caras foram o Almada e o Luiz Henrique. E olha o que eles estão entregando com a camisa do Botafogo. Então assim, tudo encaixou. O Arthur Jorge encaixou. Então assim, galera, estamos a um passo de ser campeão da Libertadores, que é um título inédito, e vamos manter sim a pegada no Campeonato Brasileiro. Já teremos uma grande guerra, que é contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Um jogo dificílimo, jogar na casa do Red Bull Bragantino não é fácil, não é fácil. Sabemos que o Bragantino não vive um bom momento, né? Só que não é fácil jogar na casa deles. Então assim, pé no chão, vamos torcer para que tudo dê certo e que o Botafogo consiga vencer cada vez mais, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? O que vocês acham, galera? Deixa aqui nos comentários, ó. Coloca aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. Fiquem com Deus.